Pessoal, é o seguinte, se o Fluminense ontem tivesse entrado em campo e jogado com a mesma intensidade que a torcida do Fluminense cantou a plenos pulmões no Maracanã, o Fluminense, tenho certeza, que não teria saído derrotado nessa decisão contra o Flamengo. A torcida do Fluminense ontem merece só aplausos. Deu um show à parte no Maracanã, deu um espetáculo, cantou do começo ao fim. Se todo jogo o time em campo mostrasse a mesma vontade de vencer que a torcida mostrou, o Fluminense não sairia derrotado. Ontem, a torcida do Fluminense, mais uma vez, foi um espetáculo à parte no Maracanã. Parabéns para todos os tricolores que foram ontem honrar a camisa do Fluminense, porque em campo, infelizmente, a gente não viu a mesma disposição, a mesma atitude dos jogadores que disputaram a decisão contra o Flamengo. O Fluminense foi um time covarde. O Fluminense foi um time medroso, principalmente no primeiro tempo. Um time que precisava vencer, mas que preferiu abrir mão dos primeiros 45 minutos. O Fluminense começou o jogo com o freio de mão puxado, como confessou o próprio técnico do Fluminense, Mano Menezes, depois do jogo, na coletiva. A estratégia do jogo era, primeiro, não deixar o adversário ampliar, porque tinha uma vantagem, e depois de não deixar, a gente, na segunda parte do jogo, propor um jogo mais ofensivo, como fizemos no intervalo com o 0-0. Ou seja, o Fluminense abriu mão dos primeiros 45 minutos. Esperou o Flamengo. Bom, eu preciso ganhar, mas o outro tem uma vantagem. Então eu tô com medo do outro ampliar essa vantagem. Ao invés de buscar igualar a vantagem, eu vou ficar esperando para não deixar o outro ampliar. Estratégia de quem tem medo. Estratégia de quem, não tem coragem para vencer. E aí eu me lembrei, gente, do jogo contra o Atlético. O ano passado na Libertadores, aquele segundo jogo, lá na Arena do Atlético. Em que o Fluminense abriu mão do jogo, esperou o tempo passar, achando que seria suficiente para conseguir a vaga. E o que aconteceu? O Atlético engoliu o Fluminense e ficou com a vaga. Ontem, de novo, o Fluminense ficou esperando o Flamengo, uma estratégia errada, na minha avaliação, no meu ponto de vista, uma estratégia covarde, medrosa, e que fez o Flamengo vir para cima. E o primeiro tempo só não acabou com uma vantagem maior do Flamengo, que já era de 2-1 do primeiro jogo, porque os caras erraram os gols. Porque o primeiro tempo 0-0, gente, ficou barato pro Fluminense. Ficou barato demais. Se o Fluminense tivesse terminado o primeiro tempo ontem, perdendo de 2, de 3, a gente não dava nem pra reclamar. Porque o Fluminense não viu a cor da bola. Por quê? Porque o seu Mano Menezes começou o jogo com uma estratégia pensando primeiro em evitar que o adversário ampliasse a vantagem, ao invés de buscar igualar essa vantagem. Então a estratégia do Mano foi totalmente errada. E aí, além do jogo do Atlético, que eu me lembrei, recordei também do jogo de semana passada contra o Volta Redonda, lá no Raulino de Oliveira. O Fluminense tinha vantagem de 4 gols. O Fluminense jogava contra um adversário muito inferior. E mesmo assim, o que o Fluminense fez durante 90 minutos? Abriu mão de jogar. Assim como fez ontem, assim como fez contra o Atlético na Libertadores no ano passado. O Fluminense abriu mão de jogar, gente, contra o Volta Redonda. E eu questionei aqui. Eu falei, gente, o que me incomoda no jogo é a postura em campo. O Fluminense não pode nunca entrar em campo apenas para empatar com o Volta Redonda. Mesmo tendo uma vantagem de 4-0. Mesmo pensando em tirar o pé para se preservar para a final. Não dá para você entrar contra o Volta Redonda satisfeito com um empate em 0-0. Então, a postura do Fluminense ontem, contra o Volta Redonda, contra o Atlético no ano passado, mostra a postura de um time que tem medo de jogar, que tem medo de vencer, que tem medo de arriscar. E isso não combina com o Fluminense. Isso não combina com a tradição do Fluminense. Agora, a informação que eu tenho para vocês, a má notícia que eu tenho para vocês, é que, gostando ou não, Mano Menezes, gente, não será demitido. O presidente Mário não vai demitir o Mano Menezes agora. Poderia até ter feito.
se o Fluminense tivesse caído na primeira fase do Carioca, se o Fluminense tivesse sido eliminado talvez pelo Águia de Marabá, ou quem sabe pelo Caxias na Copa do Brasil, aí talvez o Mário mandasse o Mano embora. Mas não vai mandar. Não vai. Primeiro que o Mário não é o tipo de presidente que troca de técnico como quem troca de roupa, né? E segundo, que o Mano Menezes ganhou a confiança não só da diretoria, como também de grande parte do elenco do Fluminense. Tem sim um jogador ou outro, talvez não esteja satisfeito, mas a grande maioria do elenco comprou a ideia do Mano Menezes. E isso está claro ontem, porque o time no primeiro tempo foi um time frouxo, foi um time que não tinha vontade de vencer. E no segundo tempo, quando tentou buscar um algo a mais, não encontrou força. Não encontrou força. Então, gente, nós seguiremos com o Mano Menezes. Nós gostando ou não, a má notícia que eu tenho pra você é de que não haverá troca de comando no Fluminense. Não por agora, não por enquanto. Pra mim, gente, o grande erro da diretoria foi lá atrás, no final do ano, quando teve a chance de dispensar o Mano Menezes, não mandar embora, mas o contrato dele acabou. Era um contrato apenas para salvar o Fluminense do rebaixamento. Ele salvou, ok, obrigado, né? Siga a sua vida e a gente vai seguir aqui um outro caminho. Mas não. O Fluminense, com aquele papo de gratidão eterna, foi lá e renovou o contrato do Mano Menezes. Então o erro tá lá atrás. O erro começa lá atrás. E quem foi que renovou o contrato do Mano Menezes? O mesmo que é responsável pelas contratações caras e que não dão resultado. Quem contratou? Ignácio, Freitas, Serna, Otávio, Everaldo. Então não adianta colocar a culpa, gente, só no Mano Menezes. O Mano tem culpa? Tem muita culpa. Escalou mal ontem o time, fez uma estratégia errada de time, treinou mal o time. Mas quem montou o time? Quem renovou o contrato do Mano? Quem? Esse parece que tem imunidade. Porque, né, as críticas são sempre direcionadas pro treinador. Mas esquecem, quem contrata? Quem manda no clube? Quem dá as ordens no clube? Eu pergunto, por que o Fluminense gastou tanto em contratações tão duvidosas? Outra pergunta que eu faço, cadê o Bernal, que custou 20 milhões de reais? Será que o Bernal é pior do que o Otávio? Cadê o Hércules, que tem sido banco pro Otávio? Hércules que custou 29 milhões de reais. O Hércules é pior do que o Otávio? É pior do que o Martinelli? Cadê o Lavega, que ninguém sabe quanto custou e tá mofando no banco tem um mês? Por que que não joga? Por que que não entra? Será que ele é tão ruim assim? Por que que o Riquelme passou vários jogos no banco e só foi entrar agora, ter chance agora? Por que que não contrataram um camisa 10 logo depois que descobriram que o Ganso tinha miocardite? Decidiram contratar já nos dias finais da janela de transferências. E aí fecharam a contratação quando não dava mais tempo de inscrever no Campeonato Carioca. Por que que demoraram tanto? Por que que não perceberam o que todo mundo estava avisando? O Fluminense vai precisar de um 10. O Ganso vai demorar a voltar a jogar. Por que que demoraram tanto? Por que que o Thiago Silva ontem foi lá na zona mista e disse ao Jornada 1902 que o Fuentes tem uma lesão gravíssima, quase um grau 4, que nem existe, né? Normalmente é grau 1, 2 e 3, mas ele quis dizer que a lesão era grave demais. E aí depois a assessoria do Fluminense corrigiu o Thiago Silva e disse que não, que tá tudo bem, que é uma lesão de grau 2. Por que que, aliás, já que falamos do Fuentes, por que que o Fuentes foi banco pro Diogo Barbosa o segundo semestre inteiro? E só foi entrar na equipe quando o Diogo Barbosa supostamente sofreu uma contusão nas 2 últimas rodadas. Por que que toda vez que o Fluminense perde, aparece uma notícia de SAF? Então são essas perguntas que a gente tem que fazer. São esses questionamentos que o torcedor tem que fazer. O Fluminense agora tem 12 dias para se preparar para a estreia no Campeonato Brasileiro. Claro, desses 12 dias, a gente pode tirar aí uns 9 ou 8, porque certamente os jogadores receberão 2, 3 dias de folga nesse período de data FIFA. Então teremos aí em torno
né, de 9 a 8 dias para preparação para o Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa para arrumar. Tem muita coisa para reconstruir nesse Fluminense, que termina o Campeonato Carioca, que, apesar de ter ido para a final, quando ninguém mais imaginava, porque começou muito mal o estadual, né, o Fluminense acabou chegando na decisão e contrariando, né, todas as previsões iniciais, o Fluminense termina o campeonato sendo dominado pelo Flamengo. Então tem muita coisa para corrigir, tem muita coisa para arrumar. Tem que arrumar solução para as laterais, porque na lateral esquerda, o René, apesar de ontem não ter comprometido, é um jogador que não tem condições de ser titular do Fluminense. E o Fuentes não tem previsão de retorno. O Fluminense vai contratar alguém para a posição? Acho difícil. Tem o Freitas, que pode jogar ali pela lateral esquerda, mas para mim, Freitas e René é trocar 6 por meia dúzia. Não resolve o problema. Na lateral direita, Guga e Samuel Xavier têm alternado, né? Um joga mal, o outro joga bem mal. Cada hora, né, eles se alternam nas atuações. No miolo de zaga, quem vai jogar? É o Ignacio? É o Freitas? Vamos voltar com o Thiago Santos? Porque o Ignacio fez, né, 2 partidas muito ruins contra o Flamengo. E o Freitas, apesar de ter uma boa saída de bola naquele corredor esquerdo ali do campo, também mostrou certa insegurança. E o Fluminense vai precisar resolver também a questão da cabeça de área. Porque hoje o Mano tem à sua disposição Bernal, Hércules, Martinelli e Otávio. Otávio foi bem contra os pequenos, contra a Volta Redonda, contra a Águia de Marabá, contra Caxias, mas contra o Flamengo, o Otávio não foi bem. Martinelli alterna bons e maus momentos. O Hércules, até agora o Mano não conseguiu encontrar o posicionamento correto para o Hércules jogar. E o Bernal tá escanteado. Então, o Fluminense precisa encontrar ali quais serão os seus 2 volantes. Quem vai jogar ali no meio campo? Quem é que vai ditar as ordens ali no meio campo? E o Lescano vai começar o Campeonato Brasileiro como titular do Fluminense ou o Mano vai continuar improvisando áreas ali no meio? O Lescano poderia ser testado agora nesse período, só que foi convocado para a seleção do Paraguai e não vai poder treinar com o restante do grupo. Só se reapresenta o técnico Mano Menezes na quarta-feira da outra semana, depois da data FIFA, faltando 2, 3 dias para a estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Enfim, são dias em que o Fluminense vai ter que tentar arrumar a casa para uma estreia dificílima, pesadíssima contra o Fortaleza lá no Castelão. Hoje tem sorteio da Copa Sul-Americana, 8 horas da noite. A gente vai acompanhar ao vivo aqui no canal Ligados no Flu com uma live. Copa Sul-Americana, que é uma das prioridades do Fluminense na temporada, porque é um título internacional, garante vaga para Libertadores do ano que vem, mas tem uma premiação bem modesta. Muito, muito, muito distante da premiação paga no Campeonato Brasileiro. Para vocês terem uma ideia, a premiação paga para a Copa Sul-Americana, para a primeira fase, é de apenas $900 mil. Menos de $1 milhão é a premiação para os times que vão disputar a fase de grupos da Copa Sul-Americana. Algo em torno aí de R$4,5 milhões. Para vocês terem uma ideia, o Fluminense já recebeu na Copa do Brasil mais do que a primeira fase inteira da Copa Sul-Americana vai pagar. Cada vitória na primeira fase da Sul-Americana vale $115 mil, algo em torno de R$575 mil. Se o Fluminense ganhar todos os jogos nessa primeira fase, vai atingir o máximo, a premiação máxima de R$8 milhões em toda a fase de grupos dessa Copa Sul-Americana. Uma premiação realmente muito modesta. 8 milhões, gente, não paga nem um mês de salário dos jogadores do Fluminense. Mas tem que ser encarada como prioridade, porque, como eu disse, é uma competição internacional, um título que a gente não tem e vale vaga para Libertadores do ano que vem. 8 da noite, a gente está aqui para acompanhar o sorteio da Copa Sul-Americana e ao longo do dia a gente volta com mais conteúdo para você, torcedor tricolor. Infelizmente, não deu. É hora de arrumar a casa, porque o Campeonato Brasileiro desse ano promete ser muito difícil. Pessoal, é isso. Até mais.